Douglas nos atualiza e vai trazer as informações sobre este cantor, não é, Douglas, que sofreu um atentado. Douglas Magalhães, boa tarde, Douglas. Boa tarde, Cláudio, boa tarde, Coronel Yunes, a você que nos acompanha em casa. Ontem à noite, por volta das 8h30, o cantor Gabriel Príncipe, ele após fazer um show em Itabaiana, reuniu a família para ir até uma pizzaria aqui do bairro Siqueira Campos. Eles estavam em 2 carros, ele em um veículo, o tio, que também é o empresário dele, estava em uma caminhoneta Amarok branca. Quando eles saíram da lanchonete, não foi dito passado o endereço da lanchonete. Quando eles saíram da lanchonete, passaram então aquela ali, pela Rua Sergipe, com destino aqui a Travessa Bahia. Aliás, Rua Bahia, Travessa Bahia, ali na frente, Rua Sergipe. Quando chegou exatamente neste ponto, elementos armados em uma caminhoneta Oroch da Renault pararam neste exato local. E aqui eles emboscaram Gabriel Príncipe, toda a sua família e também o tio dele que estava na caminhoneta. Foram muitos tiros, para que os senhores tenham uma ideia. Essa marca aqui, tiro, mais tiro aqui. Aqui também tiro. Todas essas bolinhas aqui marcadas no chão pela polícia técnica foram marcas de bala, de tiro. Os elementos atiraram, as pessoas saíram correndo. A mulher do tio do Gabriel Príncipe estava com crianças, ela chegou a se jogar por cima das crianças na tentativa de salvá-las, né? A única forma que ela pôde fazer para salvar os filhos. Outros correram, foram para outra rua, onde ficaram batendo na porta de uma igreja. Neste momento, a vizinhança aí acionou a polícia, que veio até o local. Mas os 2 homens que estavam na caminhoneta Oroch, uma Renault branca, eles fugiram sem deixar nenhuma pista. O caso foi levado ainda ontem à noite para a delegacia. Eu tenho aqui informações, documentos que eu tive acesso da polícia, em que a esposa do tio do Gabriel Príncipe disse à polícia de que um dos elementos pode, ela colocou esse pode, ter sido um empresário do cantor, que ele saiu brigado com o Gabriel Príncipe e o Gabriel teria colocado na justiça. Esta informação consta de um documento policial que eu tive acesso, inclusive estou com a cópia, de que um dos atiradores pode ter sido o ex-empresário do Gabriel Príncipe, que é um cantor de arrocha, de piseiro, muito conhecido aqui no estado de Sergipe. Agora, fica a pergunta, os 2 homens que estavam na caminhoneta Oroch, eles queriam Gabriel o Príncipe ou o tio dele, que é o atual empresário? Porque no momento, na cena aqui do crime, eles foram para cima do tio do Gabriel. Eles deixou entender que eles queriam matar o tio do Gabriel, que estava na caminhoneta Amarok, que parou exatamente aqui, e eles continuaram a atirar. Gabriel estava em outro carro. Tanto é que Gabriel, depois, nas redes sociais, ele respondeu: galera, graças a Deus, não aconteceu nada de grave. Eu não estava na Amarok. Eu estava em outro veículo. Esse veículo, no caso a Amarok, é do meu tio. Na hora foi um susto muito grande. No carro também estava minha avó, 2 primas, incluindo uma de 7 anos de idade, minha avó, as 2 primas, o marido da avó e mais algumas pessoas, enfim, a família toda, domingo à noite, foram para a pizzaria e no retorno à residência, uma emboscada já perto de casa. A gente tentou de todas as formas conversar com o Gabriel, porque é uma pessoa pública, um cantor muito conhecido. Através da sua produção veio a pergunta, não quer falar, não quer se pronunciar. Não sabemos se por iniciativa própria ou
por causa dos advogados ou até mesmo uma orientação da polícia que está investigando o caso. Nós fomos em busca, ouvir o contraditório, fazer o contraponto com o cantor Gabriel, o Príncipe, mas ele não quis falar com a nossa equipe de reportagem e ele mandou dizer isso pelos seus próprios produtores, porque somente ele, o tio, poderia dizer o que se passou aqui, no cruzamento da Travessa Bahia. Travessa Bahia, bairro Siqueira Campos. Essa história também de que um ex-produtor dele, um ex-empresário, poderia ser um dos atiradores e que estaria na justiça com uma bronca com o Gabriel, que o Gabriel levou às barras da justiça. Bom, a polícia já tem todas as informações e nós vamos ficar acompanhando para chegar até o resultado final de tudo isso que aconteceu ontem à noite aqui. Cláudio Luiz. Douglas Magalhães. Ô Camiloca, nós temos a imagem de um tiro de raspão. Nós já mostramos essas imagens aí. Eu gostaria de fazer uma observação aqui na presença do comandante Yunes, que conhece muito. Olha essa imagem aí. Ô Douglas Magalhães, eu não sou perito, né? Mas nós já temos um tempinho de estrada aí, coronel. Duas coisas me chamam a atenção. Né? Primeiro, um ataque nesse de um carro onde estava toda a família. Não parece ter sido uma ação provocada por profissionais do crime, por matadores profissionais. Me parece, eu não sou especialista de nada, apenas um curioso. E a outra observação que me leva a entender, Douglas Magalhães e Coronel Maurício Yunes e você, amigo telespectador, é a recusa deles em via público e explicar o que eles viveram num momento muito trágico. No meu subentendimento, me dá a entender e a crer que pessoas próximas poderiam estar envolvidas neste ataque, pelo posicionamento. Volto a repetir, não sou perito, mas o coronel conhece dessa matéria. Douglas, por favor, você vai falar já. Por favor, coronel Maurício Yunes. Cláudio, um crime desse, uma tentativa de homicídio, precisa ser investigada, né? Mais do que nunca. Agora, o que a gente observa com toda a questão do local, a questão da forma como foi a atuação, né, não é um crime difícil de se chegar aos autores, né, ao autor ou autores, né, não resta a menor dúvida de que a polícia irá chegar. Até porque, né, pelo local, pela forma como aconteceu, né, e conforme você mesmo disse, né, se fossem profissionais, né, eles teriam realizado de outra forma, né, teriam tentado se aproximar mais dos indivíduos e realizado a execução do crime quando se trata de um crime de mando, né? Mas é algo que, sem dúvida alguma, será descoberto toda a dinâmica. Por favor, Douglas, suas observações diante dos nossos comentários, Douglas. Aquela coisa, né, Cláudio, a tradução de tudo aquilo que nós falamos aqui agora há pouco. Nós temos um documento, eu reafirmo, que tive acesso ao documento da polícia, em que um integrante da família do Gabriel disse que um dos atiradores parece ser, ou pode ser, o ex-empresário do cantor, que brigou com o cantor, e o cantor levou ele para a justiça, não é? E resultado, no momento aqui que foi emboscado, o único tiro, a única pessoa a sair ferida foi o tio do Gabriel. O tio do Gabriel é o atual empresário dele, foi justamente ele, o único a sair ferido. Será que criou algum laço entre o ex-empresário e o atual empresário? Porque o cantor não saiu ferido, ninguém mais, saiu o atual empresário. Obrigado, Douglas Magalhães, muito bem esclarecido e atualizado. Nós vamos ter detalhes aí no decorrer da programação e este assunto com certeza irá retornar às 18 horas com a nossa Maricena. Comandante Yunes.